Então vamos começar agora a fazer a fatoração algébrica, tá? Aqui eu coloquei duas operações matemáticas, né? Duas expressões aqui, né? Com operações numéricas, não tem letra nenhuma aqui, então não é álgebra, tá? Eu vou iniciar o raciocínio da fatoração algébrica com a fatoração numérica, tá? Essa primeira parte aqui a gente vai fatorar usando a evidência, tá? Que é encontrar o que é comum na nossa expressão, tá? Na nossa expressão algébrica e separar esse elemento comum da expressão algébrica na hora de fatorar. Fatorar nada mais é do que eu reescrever uma expressão, um número, tá? Um termo algébrico, reescrevê-lo usando a ideia de operação, principalmente operação de multiplicação. Então, é meio que como se fosse uma fração equivalente, tá? Eu reescrevo a minha expressão de forma equivalente, tá? Eu não altero o valor dela, eu não altero as operações, tá? Mas eu escrevo ela de uma outra forma que pode ser que me ajude lá na frente em alguma situação, tá? Então, vamos entender aqui o processo primeiro da fatoração. Fatorar, né, eu achar os elementos aqui comuns. Quando eu fatoro os números, eu escrevo um número por meio de números primos, né, que a gente chama de fatores primos, tá? Então, fatorar é reescrever o número utilizando uma multiplicação. Então, por exemplo, aqui, ó, 14 mais 21, todo mundo sabe que vai dar 35, tá? Isso aí, sem problema. Eu vou fazer agora essa mesma conta utilizando uma fatoração, reescrevendo os números, né, tentando achar elemento comum, né, para eu colocar em evidência. O que eu posso fazer com o 14? Eu posso fazer o 14 virar um 7 vezes 2. Então, o que eu fiz? Eu reescrevi o 14, tá? Aqui continua escrito 14, só que está escrito de outra maneira. Mas, como que eu reescrevo 21? 7 vezes 3. Tá? Então, ó, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3 é 21. Eu estou fazendo 7 vezes 2 mais 7 vezes 3, que lá no final vai continuar dando 35. Tá? Eu só reescrevi de um outro jeito. Quando eu faço isso, o que eu consigo observar? Eu consigo observar que eu tenho aqui, ó, um elemento comum, que é o 7, nos dois números, né? Então, eu vou fazer a operação de multiplicação, depois eu vou fazer a operação de adição, e eu tenho aqui, ó, nos dois números eu tenho o elemento comum 7. Então, o que eu faço? Esse elemento comum, eu separo ele, que seria o colocar em evidência, é deixá-lo, né, à mostra. Evidência é eu mostrar, colocá-lo à mostra. Então, eu vou fazer o quê? Vou escrever 7, tá? O que esse 7 está fazendo? Ele está multiplicando tanto o 2 quanto o 3. Então, é 7 vezes 2 e o 3, tá? E aí, qual é a operação que eu faço entre o 2 e o 3? Né? Depois que ele é multiplicado pelo 7, eu somo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu reescrevi essa expressão numérica, tá? Reescrevi desse jeito, colocando o 7 para fora, o 7 sozinho. Por quê? Porque o 7 é um termo comum nos dois números aqui que vão fazer a operação de adição. Tá? Então, por ser comum, eu separo ele, eu coloco ele em evidência. Tá? Eu deixo ele à mostra, tá? Porque ele é um termo comum. E aí, ficou então 7 vezes a soma de 2 com 3. Ou seja, o que é isso? 7 vezes... Tá? Quando eu tenho expressão numérica que tem parênteses, primeiro eu faço a soma do parênteses. 2 mais 3, 5. Tá? E aí, 7 vezes 5 é 35.
Então, ó, eu fiz aqui várias passagens, mas que chegou no mesmo resultado que estava aqui no começo, tá? Precisaria fazer tudo isso aqui? Não, tá? Essas passagens foram feitas justamente para mostrar para vocês como é esse processo de fatorar, de identificar elemento comum, de colocar esse elemento comum em evidência, né? Mostrá-lo aqui, ó, separá-lo da expressão, e para mostrar que todos esses procedimentos que eu faço, eles são equivalentes, eles não alteram o resultado final da conta que eu estou fazendo, da expressão que eu estou trabalhando, tá? Seja ela numérica, seja ela algébrica. Então, eu vou preservar o resultado final, tá? Mas eu posso fazer processos do começo até o fim, ali, até chegar naquele resultado final, que possivelmente eles vão servir para me ajudar a facilitar a minha vida lá na frente, tá? Aqui, ó, vai ficar a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o que com o 28, com o 32 e com o 44? Eu vou pegar o 28, subtrair do 32, depois de subtrair do 32, eu somo com 44, tá? Então, ó, se eu tenho 28, gasto 32, eu devo 4. Se eu devo 4 e eu ganho 44, me sobra 40, tá? Agora vamos fazer essa mesma operação, só que agora escrevendo cada número aqui, tá? Por meio da sua fatoração. Depois que a gente fatorar, vamos ver o que a gente encontra de elemento comum e colocaremos esse elemento comum em evidência. Como que eu posso escrever o 28? Ah, pode ser 4 vezes 7, né? Então, reescrevi o 28. Aqui continua escrito 28. Menos, quem que é o 32? 4 vezes 8. Mais, as operações nunca se alteram, tá? Quem é o 44? 4 vezes 11. Certo? Então, ó, reescrevi. Os números são os mesmos, só estão escritos de maneiras diferentes. Tá? Agora eu identifico quem é o elemento comum. Tá? Que elemento que aparece sempre? Aqui a gente pode observar que quem aparece sempre é o número 4. Né? Ele aparece nos 3 números aqui. Ó. Então eu vou reescrever esse 4, tá? Sozinho, em evidência, separado. O que esse 4 está fazendo? Ele está multiplicando o 7... e ele está multiplicando o 8, e ele está multiplicando o 11. Tá? Aqui ó, é como se eu fizesse a distributiva. 4 vezes 7, está escrito aqui. 4 vezes 8, está escrito aqui. 4 vezes 11, está escrito aqui. Tá? É o processo inverso ali da distributiva. Tudo bem? E aí, o 4 vezes 7 está fazendo o que com o 4 vezes 8? Depois está subtraindo. E o 4 vezes 11 eu estou somando. Então, as operações continuam iguais, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 4 vezes o resultado que deu aqui dentro do parênteses. 7 menos 8 dá menos 1. Menos 1 mais 11 dá 10. E aí, quando eu faço 4 vezes 10, vai dar 40. O resultado final é exatamente o mesmo, né? Com alguns processos, alguns procedimentos realizados antes, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa algebricamente, tá? Primeira coisa, aqui já está escrito, né, ó, em forma de multiplicação. 3x eu posso ler como sendo 3 vezes x. 7x eu posso ler como 7 vezes x. E aí, olhando para esses dois termos, eu já consigo identificar quem é o elemento comum. Claro que não é o 3, porque aqui não tem outro 3. Claro que também não é o 7, porque aqui também não tem outro 7. Então, quem é o elemento comum em relação ao primeiro e segundo termo? É o x. Então, esse x eu vou separá-lo, colocando ele em evidência, mostrando ele que ele é comum a quem? Ele é comum a uma multiplicação por 3 e uma multiplicação por 7. E o que eu faço entre o 3 e o 7? Eu subtraio.
tá? Então aqui, ó, eu peguei 3x menos 7x e fatorei algebricamente esse 3x menos 7x, colocando em evidência, tá, o termo que era comum aos termos anteriores aqui, né, antes aqui, tudo bem? Pode parecer que aqui, mas é só fazer isso? É só fazer isso, tá? Por enquanto não está parecendo muito útil, mas a gente vai ver lá na frente que fazer esse processo acaba sendo muito útil. Até porque aqui eu posso continuar e reescrever, né? Ó. Isso aqui é quem? É x, né, que multiplica o que está dentro do parênteses. Quem que está dentro do parênteses? 3 menos 7 vai dar menos 4. Tá? E aí, x vezes menos 4 é menos 4x. Tudo bem? Então, ó, eu fiz essa subtração algébrica por meio de fatoração, tá? Achando o termo comum aqui, o elemento comum, colocando esse elemento comum em evidência, tá? Mostrando quem é o elemento comum, resolvi dentro do parênteses, e aí aqui eu fiz a distributiva, multipliquei esse com esse, né? Lembrando sempre que na multiplicação devo fazer regra de sinal. Positivo com negativo vai dar negativo. 4 vezes x, 4x. Continuando aqui, ó, com a nossa expressão algébrica, vamos fatorá-la, vamos reescrever essa expressão, tá? Quem é x ao quadrado? Eu posso reescrever x ao quadrado como sendo x vezes x, né? X ao quadrado é uma potência, x é a base e 2 é o expoente. Isso indica que eu vou pegar a base e multiplicar por ela mesma. Tá? Então está aqui, ó, x ao quadrado é x vezes x, mais 7 vezes x. Olhando agora para a nossa expressão, ela já foi ali desmembrada, eu consigo identificar quem é o elemento comum. Tá? Quem é o elemento que aparece nos dois termos? O x e aqui tem o x. Mas tem dois, você vai usar um só. Tá? Usa um só, o outro eu vou reescrevê-lo normalmente. Então vai ficar como aqui, ó? Quem é meu elemento comum? Eu coloco ele em evidência, eu mostro ele. É o x. O que o x faz? Ele multiplica um outro x e ele multiplica o 7. E o que eu faço entre o x e o 7? Eu somo. Tá? Então aqui, ó, a minha expressão x ao quadrado mais 7x pode ser reescrita como sendo x que multiplica x mais 7. Tá? Isso aqui vai ser muito útil quando a gente for resolver a equação do segundo grau, tá? Sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Quando a gente entrar nesse conteúdo de equação de segundo grau, fazendo fatoração algébrica e resolvendo a equação de segundo grau sem o uso da fórmula de Bhaskara, esse vai ser o procedimento que será utilizado. Tudo bem? Aqui, vai terminar aqui, né? Não tem mais o que fazer, porque eu não consigo somar o x com o 7. Tá? X com o 7 não dá para somar. Só posso somar quando são termos semelhantes. Aqui, o processo é o mesmo, né? Quem é 5x ao cubo? É 5 vezes x vezes x vezes x, né? X ao cubo é eu pegar o x e fazer vezes ele mesmo, né? Repeti-lo 3 vezes, tá? Porque o expoente é 3. Menos, quem é o 15? Poderia ser 15 vezes x, mas eu posso escrever melhor isso. Eu posso escrever o 15 como sendo 3 vezes 5 vezes x vezes x. Ótimo! Então, desmembrei bem aqui a minha expressão. E agora eu vou verificar o que eu tenho comum nos termos aqui. Ó, eu percebo que eu encontrei o número 5, tá? Percebo que eu encontrei um x aqui e um x aqui. Mas tem mais. Tem outro x aqui e outro x aqui. Então, quem são, né, os meus elementos comuns? 5, x e x. Então, ficaria 5 que multiplica o x, que multiplica o x. E aí, isso tudo está multiplicando quem? O que sobrou. Quem que sobrou aqui?
um x aqui. E quem sobrou aqui? Esse 3. E a operação entre os dois termos era subtração. Então, aqui vai continuar a subtração. Tá? Aqui, ó, quem é x vezes x? X vezes x é x ao quadrado. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 5x ao quadrado que multiplica x menos 3. Tá? Aqui, de novo, eu não posso fazer nada, tá? Porque eu não tenho termos semelhantes para fazer a subtração aqui, não posso fazer nada. E aqui também já está multiplicado, né? Então, não posso fazer nada, tá? Se eu aplicar a distributiva aqui, tá? Fizer 5x ao quadrado vezes x, eu vou ter 5x ao cubo, ou seja, eu volto aqui. 5x ao quadrado vezes menos 3, menos 15x ao quadrado. Eu volto aqui, tá? Mas nesse momento não é o objetivo, tá? Aplicar a distributiva aqui, que a gente vai usar essas expressões de forma fatorada para nos ser útil.